Esse exercício nós colocamos separado, já que naquele quadro não cabia solução para ele, e como ele é um pouquinho diferente, ele já faz parte do projeto, uma observação que é usado no projeto, que nós já começamos a fazer na parte de iluminação. Então, o que que nós fizemos? Eu fiz aqui num quadro separado e agora nós temos espaço suficiente para comentá-lo. O circuito do medidor de energia elétrica. O que que é circuito do medidor de energia elétrica? Até o quadro do disjuntor, distribuidor, né? Que fica lá onde estão os disjuntores. É, Normalmente esse quadro de disjuntores, o nome técnico dele é QDC. Até há pouco tempo só se falava em QDC, quadro de distribuição de circuitos, onde se distribui. Aí chega a entrada de energia que vem lá de fora da rua até o medidor, do medidor até os quadros, esse quadro de distribuição de circuito. A gente chamava ele somente de quadro de distribuição de circuito. Como hoje nós estamos usando nesse quadro também, pela norma, obrigatório, um sistema de segurança, tá? Que é o DPS e o DR. O DPS é Dispositivo de Proteção contra Surto. Nós vamos estudar ele um capítulo somente dele. E o DR, vulgarmente chamado de DR, que é o diferencial residual. A palavra DR, a abreviação de diferencial residual. E ele tem se apresenta de várias formas. IDR, somente DR, DDR. Então, nós vamos estudar eles em um capítulo somente de cada um. Então, nós vamos estudar a parte de disjuntor, nós vimos. Falta somente o projeto, o cálculo de como especificar um disjuntor. Tá? Vamos com calma. Mas o funcionamento do disjuntor nós já vimos, a lâmina bimetálica nós vimos, a bobina de exame sobre corrente exagerada ou um curto-circuito nós já vimos, que ele tem unipolar, bipolar nós já vimos. Então nós estamos avançando na direção de fazer um dimensionamento normalizado de um circuito, uma residência inteira. É o que nós vamos fazer. E esses dois capítulos serão separados. Bom, aqui faz parte das ideias do capítulo de dimensionamento. Então, o circuito do medidor de energia elétrica, vulgarmente chamado medidor de energia elétrica, a gente chama de relógio. Tudo que a gente... Medidor de água, relógio. Medidor de energia elétrica, relógio. Tem relógio de tudo quanto é jeito, né? Mas a gente sabe que, como eletricista, nós vamos ter que chamar aquele medidor de energia elétrica. Inclusive é QM, quadro de medição. Normalmente aparece QM, quadro de medição. Medição é o medidor de energia elétrica. Nós vamos ver que a energia elétrica é a multiplicação da potência pelo tempo. Nós vamos ver. Bom, o objetivo desse problema aqui é mostrar como é uma aplicação do fator de potência normalizado. Então, esse fator de potência, 0,95, como nós já falamos, o quadro disjuntor é denominado circuito de distribuição. Então, o circuito do medidor de energia elétrica até o quadro de disjuntor é denominado circuito de distribuição. Essa palavra é interessante, porque na norma aparece essa frase, essa palavra aqui, circuito de distribuição. Então tem um circuito de ramal que vem da rua, chamado ramal, tem um circuito de distribuição, tá? E tem outros circuitos. Nós estamos falando do circuito de distribuição. Então, os cabos que saem do quadro de medição, do medidor, do quilowatímetro, aquele aparelhinho lá, até o quadro de disjuntores, nós chamamos de circuito de distribuição. Estou repetindo por causa que nós temos que
acostumar com essa palavra. Quando alguém falar circuito de distribuição, significa aqueles cabos que normalmente vai pelo muro ou por debaixo da terra, que vai chegar dentro de casa, ou dentro do prédio. Mas ele saiu do medidor. Então, aquele lá. E a norma fala que o fator dele de potência, fator de potência é 0,95. Ou seja, 95% do que chegou vai ser aproveitado, vai ser considerado de útil lá na frente, para efeito de cálculo. Né? Então, o fator de potência do circuito de distribuição é 0,95. Esse valor você não calcula, você não escolhe. Você aceita. É a norma. Por norma. Então, 0,95 por norma. Quantos watts chega nesse quadro, lá dentro de casa, sabendo-se que uma rede lá na frente, 220 volts e 100 ampere. 220 volts, 100 ampere, vamos lá. Então, nós sabemos que VA é igual, com as informações que eu tenho, eu consigo calcular VA. Por quê? VA significa V vezes A. Isso é VA. V vezes A. Até aí, sem segredo. Então, quanto seria o VA? 220 volts multiplicado por 100 ampere, que é 2.200. Tá? Eu pego 220 e coloco esses dois zeros aqui, ó. 220, os dois zeros. 2.200, 22 mil. 22 mil VA. Então eu tenho 22 mil VA. Vou diminuir aqui para ficar caber a palavra VA. 22 mil VA. Vou colocar assim. Vezes 100 igual a 22 mil VA. 22 mil VA. Tá? Então, eu calculei pelas informações que eu tenho. Mas só que a pergunta não é quantos VA, a pergunta é quantos watts. Bom, se nós sabemos que watts, quando se tem um fator de potência, nós achamos watts como? Watts igual VA multiplicado por fator de potência. Nós temos VA, acabamos de calcular agora, 22 mil. 22 mil VA multiplicado por 0,95, que é o fator de potência, que vai dar um número aí. A gente pega e acha esse número, que tem que ser menor que esse, né? 95% disso não é 100%. Então, 95% é menor do que esse número. 0,95 significa 95%. Né? Então, 22 mil multiplicado por 0,95 igual 20.900. Então, nós temos 20.900 watts. Olha a diferença. 22 mil VA para um circuito de distribuição, eu consumo 22 mil VA e na hora de eu distribuir meu circuito, eu chego lá na frente, eu chego lá no quadro com quanto? 20.900. Como eu entendo isso daí? Como eu entendo isso? O projeto não é feito lá da frente para trás. O projeto é feito contrário. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, eu não vou pedir, eu quero a entrada de força de 100 amperes. Depois vou calcular meu prédio, aí deu 500 amperes. E agora? Já pedi de 100. Não, eu primeiro eu calculo o que eu quero, aonde eu quero, a forma que eu quero, e daqui eu vou para lá. Aí o que vai acontecer? Pra gente, como nós vamos confrontar essa história aqui? Eu calculei lá dentro, tá vendo? Nós calculamos iluminação, depois calcula as TUG, depois nós calculamos as TUI, e vai.
Quando chegamos nos VA total da casa, nós chegamos aqui, ó. Nós chegamos nos VA total. Quando eu for pedir entrada de força, eu não peço em VA, eu peço em watts. A Enel, ou a Eletropaulo, a concessionária CEMIG, ela quer que você vai se enquadrar numa entrada de força em watts e não em VA. Aí o que vai acontecer? Eu calculei em VA. Eu vou lá e faço essa conta aqui, e vou achar os watts. Então, nós vamos chegar lá, isso aqui são uma prévia, somente entenda que o circuito de distribuição é o circuito entre o medidor e o quadro de disjuntor, e o fator de potência desse circuito é 0,95. Tem outros, nós vamos usar os outros na hora certa. Aqui está resolvido esse exercício, que é bastante interessante.